Desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos para o capítulo 6, tá bom? Tema Datando a História. Então, vamos ver então algumas curiosidades que este capítulo nos apresenta. Primeira coisa, né? Qual que é a idade da Terra? É uma dúvida que todo mundo tem, cientistas, teólogos e tudo mais, tem uma grande dúvida sobre essa idade da Terra. Tem um verso, bem no comecinho do capítulo, que diz o seguinte: se você pensa que alguma coisa está certa só porque todos acham isso, não está pensando. Né? Essa frase é de Vivienne Westwood. Pois bem, começando o capítulo, ele mostra o seguinte, lá na página 114, tá bom? Usain Bolt quebrou o recorde da prova dos 100 metros lá em 2008, tá bom? Com o seu jeito descontraído e pouco antes, né? Antes de cruzar a linha de chegada, ele relaxou os braços, ele ficou todo animado e ele bateu o recorde, né? Tá, mas aí vem uma pergunta para você. Tá, como ter certeza que ele realmente fez a prova em pouco mais de 9 segundos? Né? Ele fez a prova em 9 segundos e 69 milésimos. Então, foi muito rápido, ele foi o recordista, né? E aí, a gente não sabe, é essa pergunta, né? Como que saber que ele fez essa prova exatamente neste tempo que ele bateu o recorde mundial? Simples, porque tinha um fiscal de prova cronometrando ali o tempo, né? E como a gente saber o tempo de vida da Terra, a história da Terra? Pois bem, lá na página 115 diz o seguinte, ó: provavelmente a primeira tentativa de responder à pergunta sobre a idade da Terra tem a partida do escocês Lord Kelvin. Ele nasceu em 1824 e morreu em 1900, que acreditava na hipótese nebular da origem do Sistema Solar e opinava que a constante chuva de energia lançada no espaço pelo Sol fosse o resultado do encolhimento do seu diâmetro. Baseando-se nisso, calculou a idade da Terra entre 20 a 40 milhões de anos. Como Darwin insistia ser este tempo muito reduzido para a evolução biológica, e como geólogos afirmavam que mais tempo era necessário para se concretizar a imensa densidade das rochas sedimentares, o cálculo de Kelvin, então, né, eles foram abandonados. E aí existem outros métodos de tentar datar, né, o período de vida da Terra, né, de quanto tempo que ela foi criada, ou de como ela surgiu, né? Um método é trabalhar então com urânio, né? Olha só o que no finalzinho ali da página 115 diz: se estamos trabalhando com urânio, por exemplo, precisamos determinar quais os percentuais de urânio e de chumbo, que é o produto do decaimento do urânio, na amostra analisada. Uma vez que a taxa de decaimento é conhecida, supõe-se que o tempo decorrido desde que o processo começou pode ser calculado para determinar a idade das rochas. Então, o método que eles usaram, né, e que usam até hoje, é ver o período de existência de rochas, né, que é muito mais prático. O problema é que, para se realizar uma datação por este método, deve-se ter garantia de que não havia qualquer quantidade de chumbo por ocasião da formação da rocha a ser datada. Ou seja, o cronômetro, né, entre aspas, teria que estar zerado. Né? Qualquer coisa, qualquer alteração no ambiente já mudava totalmente a datação. Um exemplo, num podcast, o Rodrigo Silva, acho que vocês podem conhecer, ele detalha que uma escritura, se não me engano, um pedaço de argila, né, estava datado de 1500 anos, por exemplo. Eu não lembro a data certinha, mas ele descreve assim, de 1500 anos. Só que as escrituras eram muito mais antigas. Por que isso? Porque há 1500 anos atrás, basicamente, um templo foi queimado. E esse pedaço de argila foi queimado junto. Mas, claro, ela não se perdeu, a argila, né? E aí, então, a datação bateu com a data de 1500 anos. Só que a escritura era de 3.000 anos, por exemplo, né? Ou seja, qualquer alteração no ambiente ou na pedra, na rocha,
muda a datação também, ou seja, o cronômetro aqui teria que estar zerado na questão do chumbo, né? Outra coisa, como ter certeza que nem o chumbo, nem o urânio, nem o tório, né, ou outro elemento químico que compõe a série de desintegração radioativa de urânio foram acrescidas ao sistema, ou seja, cronômetro, né, então atrasado, né, ou de retirados, né, foram retirados então desse período, né, então adiantando o cronômetro. Desde a época de sua formação, sabe-se que o calor tanto do urânio quanto do chumbo podem se esvair das formações rochosas, sobretudo se forem rochas sedimentares. O urânio também se esvai com água pelo processo de lixiviação, ou seja, né, dissolução por desgaste, à medida que ela se infiltra e penetra no solo. Mas o chumbo é praticamente preservado por ser menos solúvel em água, né? E aí vem outra parte importante ali na página 116, diz o seguinte: bastaria, portanto, que no passado um vulcão tivesse entrado em erupção nas proximidades do local em que se encontrava a rocha, cuja idade está sendo pesquisada, e o calor produzido na região poderia permitir que grande parte do urânio ou do chumbo ali contido se esvaziasse para as regiões mais profundas. As rochas situadas mais abaixo poderiam, durante este evento, ter recebido mais urânio ou mais chumbo das rochas acima. Tais alterações, é claro, teriam ocorrido fora de qualquer controle e os percentuais finais de urânio e de chumbo certamente não teriam mais nada a ver com os iniciais. Afinal, ninguém estava ali para conferir as condições da amostra e o desenrolar no tempo do cronômetro, né? Então, aqui até o Michel Borges ele escreve o seguinte, ó: portanto, utilizar o método da datação radiométrica, urânio-chumbo ou qualquer outro método radioativo é sustentar uma hipótese absurda de que a rocha a ser datada tenha estado na natureza, supostamente durante bilhões de anos, como se estivesse em um laboratório, apenas se processando a informação urânio-chumbo, né? Resumindo, para uma datação correta, são necessários pelo menos 3 fatores: conhecer as condições iniciais do processo escolhido, então, cronômetro zerado; conhecer o andamento do processo do tempo, cronômetro confiável e constante, né? E terceiro, ter a certeza, praticamente impossível, né, de que nenhum fator ou elemento estranho ao processo tenha interferido ou perturbado o seu andamento, que nenhum, né, sabotador tenha acelerado ou retardado o cronômetro. Pois bem, que mais que a gente tem aqui, né? Datas discrepantes, né? Árvores próximas a um aeroporto datavam então ter 10 mil anos, mas foram plantadas apenas algumas décadas. E base na contaminação, né, do carbono. Esse relato aqui da árvore, né, diz o seguinte, está lá na página 121, diz o seguinte: árvores nas proximidades de um aeroporto tinham idades radiocarbônicas na ordem de 10 mil anos, embora fosse sabida não terem mais de algumas décadas. Fica evidente aqui a contaminação pelos gases expelidos dos aviões, né? Outro detalhe também, olha, foi calculado que a argamassa do castelo de Oxford, na Inglaterra, tinha a idade de 7.370 anos, segundo, né, o método do carbono 14. Mas o castelo foi construído há 785 anos. Não ficou claro qual foi a espécie de contaminação. Talvez porque a argamassa absorve o dióxido de carbono do ar. Então, muitas vezes, né, acabam tentando datar, colocar tempos, né, aí, e acaba dando errado, né? Que mais? Existem as teorias também e muita discussão em cima disso. Por exemplo, o tempo da Terra. A Terra ela é jovem ou ela é velha, né? Por exemplo, olha só um detalhe aqui, a rotação da Terra. A velocidade da rotação da Terra, isso aqui está lá na página 126, tá bom? Está diminuindo gradualmente. Isso aqui está descrito lá em Fisher Popular Science, página 202, escrito em 1973, página 110, tá bom? Essa é a referência. As causas para isso são muitas, incluindo forças gravitacionais exercidas sobre a Terra pela Lua e pelo Sol. Se nosso planeta tivesse bilhões de anos de idade, com esse decaimento constante através dos tempos, ela já teria zerado seu movimento de rotação, racionando-se na volta no tempo.
Se a idade da Terra fosse essa mesmo, né, a velocidade de rotação teria sido tão grande no passado que a força gravitacional teria empurrado toda a massa terrestre para a região equatorial, dando origem a montanhas de 70 quilômetros de altura. Os oceanos teriam sido empurrados para os polos e a configuração geológica do planeta teria sido alterada em um geoide esférico de uma panqueca gorda. Mas a Terra, né, ainda está em movimento. Seu formato é esférico, seus continentes não são tão amontoados, né, na região equatorial, não são amontoados na região equatorial, nem seus oceanos concentrados nos polos. Que podemos concluir? Que, segundo esse geocronômetro, a Terra não pode ter bilhões de anos de idade. Muito bem. O que mais que a gente tem no nosso relato aqui, né? Há quem diga, então, que a Terra, né, tem entre 6 e 10 mil anos. E a gente vê, né, as duas teorias, né? Qual? O da Terra jovem e o da Terra antiga, né? E olha só que interessante, lá na página 129, diz o seguinte: pelo primeiro ponto de vista, entende-se que a Terra teria sido criada juntamente com a vida há milhares de anos, na semana da criação. Talvez o próprio sistema solar tenha sido criado nessa ocasião, conforme sugerem geocronômetros alternativos ligados acima, né? Já os que defendem a Terra antiga sustentam que o nosso planeta inorgânico tenha permanecido sem forma e vazio, né? Como Gênesis 1:1 diz, por tempo indeterminado, e na semana da criação foi organizado por Deus para colher a vida. Nesse caso, a semana da criação teria começado a partir do haja luz, e a Terra poderia ter os 4,6 bilhões de anos a ela atribuídos. Então, as duas teorias podem ser funcionais, tá bom? Então, o primeiro dele, né, do universo jovem, né? Então, semana da criação, a partir dali Deus criou tudo, né? E o segundo, né, universo velho, ou seja, 6,4 bilhões de anos, e a partir ali do que Deus pegou e falou, ó, a partir de agora eu vou criar o que vai ser a Terra. Tem um planeta ali, sem forma e vazio, né? E a partir dali eu vou criar então a vida nesse planeta, né? Então essas duas teorias funcionam e são duas bases que têm base na Bíblia também, tá bom? Claro, cientistas cristãos pensam assim também, tá bom? Bem, desbravador, desbravadora, este aqui então foi o capítulo 6. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!